Como eu ganho grana fácil com a internet aos 28 anos. Bom, rapaziada, antes de tudo eu queria me apresentar, principalmente para você que tá chegando agora. Meu nome é Fernando, mas todo mundo me conhece por Tenote, tá? Antes de tudo, muito obrigado para todo mundo que tá se inscrevendo, que tá deixando as mensagens aí. Já somos praticamente quase 2.000 inscritos aqui dentro do YouTube. Eu já tô batendo praticamente 1.000 seguidores lá no Instagram. E é muito doido porque eu comecei com o YouTube essa semana, então com apenas 4 vídeos aí já tem 2.000 pessoas acompanhando o nosso trabalho. Então muito obrigado de verdade mesmo. E esse vídeo aqui, cara, é pra te mostrar sem enrolação como é que eu faço pra ganhar dinheiro com a internet. Eu demorei 28 anos pra isso acontecer. Meu sonho sempre foi ser streamer, eu jogava muito LoL, eu cheguei a pegar mestre, mas enfim. E eu vou te contar rapidinho como é que eu fiz pra chegar aqui, né? Então assim, até março desse ano eu não pensava em começar com a internet, não pensava com nada disso. Eu era CLT, eu trabalhava no maior banco da América Latina e sinceramente era um emprego bom, sabe? Eu gostava de trabalhar lá dentro. Eu ganhava, tinha um salário na faixa de 7 a 8 mil reais como analista júnior, eu tinha expectativa de crescimento de carreira, eu pensava em fazer mais faculdades, não é à toa que eu tenho 2. E assim, eu não era infeliz, eu tinha um bom emprego, eu gostava até porque eu tinha uma relação muito próxima no dia a dia, porque eu trabalhava diretamente com os diretores do banco. E aí, mano, até que um dia eu fui demitido 4 dias pra sair antes do meu aniversário e 4 dias pra eu sair de férias, foi no dia 11 de março. Eu ia sair de férias, ia pra Monte Verde, inclusive eu fui, que era uma viagem de namoro, né? Eu e minha namorada, já tava tudo marcado, férias agendadas, meu aniversário, enfim. E aí fui demitido, mano. Chega até a ser louco. E aí, quando, tipo assim, você é demitido, passa 1000 coisas na sua cabeça. Como é que, tipo, o que você vai fazer da vida, né? E eu tive uma boa rescisão até por conta do meu salário. Só que é aquela coisa, da mesma forma que o dinheiro entra, ele sai se você não tem uma fonte de renda. O que eu pensava era, como é que eu vou fazer para ganhar o mesmo salário que eu tinha se eu não tenho como encontrar um emprego que se equipare? Pensei, pô, vou virar Uber e correr atrás, dar um jeito, arrumar outro emprego com salário próximo, fazer Uber em horário paralelo. Só que, mano, eu tinha CNH provisória na época ainda. Minha CNH, ela de fato venceu agora em setembro. E aí eu tô com a definitiva agora, óbvio. E aí foi que eu comecei a procurar, mano, como que eu poderia ganhar dinheiro com a internet. Eu já tinha tentado de tudo. Eu já tinha tentado PLR, eu já tinha tentado dropshipping, eu já tinha tentado encapsulado, eu já tinha tentado de tudo. Só que todo tipo de negócio na internet requer que você tenha algum tipo de investimento. Principalmente quando a gente fala em dinheiro vivo, porque você tem que investir em campanhas para ter algum retorno sobre o investimento ali que você tá colocando dentro de cada campanha ali para você, para pessoa conhecer o seu negócio virtual. E aí, mano, eu descobri essa coisa de canal Dark, nem sabia o que era canal Dark, então assim, eu nem pretendia começar com a internet para falar a verdade. Para mim tava bom continuar onde eu tava, porque era um emprego bom, né, tinha um bom salário, então assim, tava ótimo para mim. E aí, mano, aos 28 anos eu decidi tentar novamente recomeçar com isso. Não é à toa que eu comecei, né, tive os meus primeiros resultados expressivos ali, que foi minha primeira plaquinha de 100 mil, criei o canal do zero, cara. Comecei com meu primeiro canal, monetizei em 30 dias. Eu falei, pô, eu acho que eu sei fazer isso daqui. Fui pro segundo, consegui monetizar. Fui pro terceiro, consegui monetizar. Eu falei, mano, isso daqui é o que eu quero pra minha vida, sabe? Eu gosto, já fiz faculdade de edição de vídeo, de produção audiovisual, então pra mim acabou a calhar que era muito mais fácil, então eu já sabia fazer. E é muito doido porque no momento que você começa isso, você tem vergonha, porque é aquela coisa, na internet funciona assim, cara. Enquanto você não dá certo, todo mundo dá risada, todo mundo fala que tá precisando de dinheiro, todo mundo fala que é um coitado, mas você percebe que quando você dá certo, todo mundo quer aprender com você. E eu não falo isso assim da boca pra fora, porque pessoas próximas falavam pra mim, ah, vai procurar um emprego, cara, que isso, não sei o que lá. E agora, quando eu chego naquele churrasco de família, né, acontece que aquela famosa coisa, nossa, mas eu também quero aprender com você, sabe? Então, as mesmas pessoas que falam mal no começo são as mesmas pessoas que depois querem aprender com você. Então, eu acho isso muito doido. E parando pra pensar que há 4 semanas atrás, tipo, ninguém me conhecia, já somos praticamente 2.000 pessoas aqui no YouTube, é muito, muito, muito da hora. Então hoje, por exemplo, eu já tô com uma comunidade aí de praticamente mais de 200 alunos e hoje eu ganho um salário praticamente 3 vezes maior que o meu salário anterior, uns meses, porque como o salário do YouTube ele é muito variável, e às vezes eu ganho 12, às vezes eu ganho 20, às vezes eu ganho 22, chega a 24, aí esse valor abaixa, até porque eu tenho mais de um canal ao mesmo tempo. Então assim, eu percebi que nada do que eu faço aqui dentro do YouTube é sorte, sempre foi estratégia. Mas eu queria só me apresentar para vocês, pessoal, basicamente falando aí um pouco do Fernando, como é que eu fiz
fiz para chegar até aqui, ter esses resultados. Agora eu queria mostrar para vocês como é que eu faço para ganhar dinheiro de forma tão fácil dentro do YouTube, que eu chamo de modelagem. Inclusive, se você não viu o primeiro vídeo, aconselho que você vá lá e veja esse vídeo, principalmente porque é um método que eu utilizo para encontrar alguns nichos lucrativos dentro do YouTube. Eu tenho outras estratégias também que eu ensino para os meus alunos, mas de forma geral, assim, como é que eu faço para estruturar essa parte da modelagem? E eu sei que tem muita gente que tá sem direção e não sabe, tá tentando de tudo, então vou ensinar aqui para vocês, tá? Então, pessoal, antes de tudo, eu queria te explicar como é que eu faço para começar uma modelagem de um conteúdo ou de qualquer coisa. Eu me baseio, posso até falar aqui para vocês, eu me baseio nos 7 pecados capitais, cara. E o que significa se basear nos 7 pecados capitais, Fernando? Você parar para pensar, um ser humano, ele é movido por emoções, ele é movido por desejos. Então, o que eu faço? Eu procuro nichos, subnichos muito voltados para pecados capitais. Então, por exemplo, quando a gente fala de soberba, tem muitas pessoas que têm problema com soberba, com vaidade, então você pode fazer um conteúdo sobre psicologia. Por exemplo, quando a gente fala de ira, por exemplo, de raiva, você pode fazer conteúdos voltados para acalmar, por exemplo, ali a pessoa, conteúdos para dormir, por exemplo, a gula, você pode fazer conteúdos voltados para emagrecimento. Então, eu me baseio muito nos 7 pecados capitais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço para criar um conteúdo extremamente do zero, de forma fácil, fazendo somente o copy e cola sem muita enrolação, tá? Então vamos lá, pessoal. Como é que eu faço, né, para criar conteúdos desse daqui que estão extremamente alta, que é um nicho voltado para desenvolvimento pessoal, que é um nicho de histórias, tá? Então assim, eu encontrei canais parecidos aqui que a gente fala da Florence Scovel. Aí você fala, Fernando, quem é Florence Scovel? Florence Scovel, ela foi uma artista do século de 20, 19, e o pessoal utiliza bastante para criar conteúdos de desenvolvimento pessoal. Como é que você faz isso? Eu ensinei lá na primeira aula dentro do YouTube, eu encontrei esse nicho promissor aqui, por exemplo, e como é que você faz para copiar e colar 100% do conteúdo desse cara? Não tem muito segredo. O que você pode fazer, igual eu mencionei na primeira aula lá, é você vir aqui num canal que esteja validado. O que a gente pode fazer? A gente pode filtrar aqui em alta, pelo conteúdo que está mais em alta. O que a gente vai fazer? Vou mostrar aqui na prática como é que a gente faria para criar um conteúdo desse aqui. A gente vai tirar um print disso daqui, porque a gente quer modelar essa ideia de desenvolvimento pessoal. Então você vai tirar um print disso daqui, vai no Cloud, cara, então você vai fazer o seguinte, você vai colar aqui dentro e vai pedir ideias para você ir modelando esse cara aqui. Então, ó, aqui a gente mandou para ele o print daquele canal, a gente vai fazer a modelagem desse canal aqui, tá? Então a gente vai mandar, ele já deu ideias personalizadas para a gente conseguir fazer a modelagem através daquela persona que é a Florence Scovel para um outro conteúdo. Então, por exemplo, a gente tava ali, por exemplo, Segredos de Florence. O que você pode fazer? Você vê que é um conteúdo extremamente simples. O que a gente pode fazer para modelar esse conteúdo? A gente vai voltar aqui no Cloud, por exemplo, deu a ideia de Neville Goddard, Napoleon Hill, que você vê que tem Arruda por aí, Emmett Fox, Wallace Wattles. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente volta nesse vídeo aqui, no mais hypado, ou pode pegar em mais de um, e a gente precisa da transcrição desse vídeo para gerar o nosso roteiro. A gente não tem um roteiro, eu não vou ensinar vocês a criarem roteiro do zero, vou ensinar vocês a pegarem no modo copia e cola. O que vocês fazem? Abre o vídeo da pessoa, aqui embaixo vai ter um modo escrito mostrar transcrição. Você clica nisso daqui, retira a data e hora aqui, por exemplo, e você simplesmente vem aqui, simplesmente tudo. Pode copiar aqui, vai descendo, vai descendo. Cara, copiou isso daqui, você volta lá no Cloud, você cola aqui, todo o roteiro do cara tá aqui dentro, pegue a estrutura desse roteiro e replique para a ciência de ficar rico em 10 princípios. Então assim, pessoal, aqui a gente já vai ter o roteiro para esse vídeo, tá? A gente vai colar aqui para ele, vai esperar ele pensar um certo tempo ali. Aqui ele já vai fazer o roteiro pra gente. Então assim, o que a gente precisa fazer agora? Você pode ver, ó, ele vai criar o roteiro completo aqui pra gente. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa de uma imagem. Então, quem que é o Wallace Wattles? Eu não tenho a menor ideia de quem que é esse cara. Pode simplesmente copiar e colar aqui no Google para tentar entender. Então, ó, esse cara aqui é o Wallace Wattles. Então, a gente vai modelar através da ideia principal, que era aquele lá da Florence. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai no ChatGPT. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente tá com aquele conteúdo validado, certo? O que a gente vai fazer agora? Se a gente já tem a Florence aqui como exemplo, a gente pode simplesmente tirar um print disso daqui, tá? Para pegar uma imagem daquele, pegar a imagem dela, por exemplo, colar no ChatGPT e pedir para ele, GPT,
preciso ter uma imagem do Wallace Wattles com fundo preto nesse mesmo estilo. A imagem deve ter 16:9. Agora é só esperar ele gerar a imagem. O nosso roteiro já está sendo gerado aqui, como vocês podem ver, ó. Ele continua falando, então é só a gente esperar, tá? Enquanto isso, a nossa imagem está sendo gerada. Então, pessoal, antes da gente continuar, deu um probleminha, problema de direitos autorais referente ao autor aqui, que é o Wallace Wattles. Aí o que eu pedi para ele? Eu falei para ele fazer uma inspiração voltada no autor. Então vocês podem ver aqui, quando você pede uma referência com base no autor, dá certo, tá? Às vezes pode dar esse problema, aí você vem e refina aqui um pouco do prompt, e aí você consegue contornar, entre aspas, esse problema. O que a gente vai fazer agora? A gente vai baixar essa imagem e salvar na nossa máquina, tá? Pessoal, uma vez que a gente salvou essa imagem na nossa máquina, o que a gente vai fazer? Você pode abrir qualquer editor de vídeo. Eu utilizo o CapCut para 90% das coisas que eu faço aqui dentro, tá? Mas você pode usar Clipchamp, você pode usar o After Effects, você pode usar qualquer tipo de editor de vídeo que você tenha aí na sua casa, tá? Então eu vou subir essa imagem aqui para dentro do nosso editor. Bom, pessoal, a partir desse momento nós já temos a imagem do nosso Wallace Wattles. O que a gente tem que fazer nesse exato momento? A gente precisa de uma voz. Eu gosto de colocar algumas animações aqui para deixar um pouco mais fluido o nosso roteiro, né? Principalmente o nosso personagem aqui, porque você pode enfrentar problemas de conteúdo reutilizado se você não aplicar transformações significativas aqui dentro do nosso conteúdo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente precisa, que eu chamo aqui, por exemplo, ó, o que a gente precisa, pessoal? A gente precisa de um efeito de equalização para como se fosse ele falando essa voz aqui. O que a gente vai fazer? Eu pesquisei no Google algo chamado como equalizador com fundo verde. Por quê? Porque a gente vai precisar retirar o fundo e deixar somente esse efeito de voz falando aqui. Então eu encontrei esse aqui na Victizy, é um site que onde tem vetores de forma gratuita, então você pode utilizar qualquer um outro que você queira, mas eu estou utilizando esse daqui, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai baixar essa imagem aqui, na verdade essa imagem não, a gente vai baixar esse vídeo aqui. Aí o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai subir esse vídeo que a gente acabou de baixar para dentro da nossa linha do tempo junto com a imagem, só que você vê que aconteceu um problema que a imagem está sobreposta, por isso que a gente baixou com o fundo verde, porque a gente vai remover esse fundo através do CapCut. Como remover plano de fundo, ó, então por exemplo, subimos o vídeo aqui, a gente vai clicar em remover plano de fundo, marcar a opção de chroma key e selecionar as cores que a gente quer. Então marca na canetinha, clica no verde e pronto, a gente acabou de remover o fundo. E se você der play aqui, por exemplo, a gente vê, ó como é que ficou, ó. Percebe que o vídeo ainda ele tá muito cru? O que a gente vai precisar nesse exato momento? Bom, pessoal, a gente precisa adicionar algumas animações. Então, por exemplo, o que a gente vai precisar nesse exato momento? A gente já está com o roteiro pronto. A gente vai precisar de algo para gerar essa voz. Você pode usar qualquer coisa, tá? Eu geralmente utilizo o Eleven Labs, então vou mostrar aqui para vocês, ó. Bom, pessoal, então com o roteiro pronto, a gente já tem aqui, a gente pode simplesmente copiar isso daqui, por exemplo, e jogar dentro de um Word, tá? Dentro de qualquer coisa da vida, simplesmente para a gente ter essas informações. Como eu só estou ensinando para vocês como é que faz para fazer esse conteúdo, eu não vou copiar todo o roteiro, eu vou pegar somente a introdução aqui para vocês verem como é o resultado final. Então a gente vai copiar isso daqui, vamos lá no Eleven Labs, que é aqui a gente vai usar para gerar as vozes. Então a gente vai gerar dentro do Eleven Labs. Eu escolhi esse narrador aqui e vou colocar em Generate Speech e esperar esse áudio ficar pronto, tá bom? Bom, pessoal, o áudio acabou de ser gerado aqui pra gente, tá? Vou dar um play aqui só para vocês verem o resultado que ficou, mas ficou muito bacana e ficou muito real, tá? Então eu vou dar play aqui para vocês verem, ó. Pare o que você está fazendo. Pare agora. Porque o que você está prestes a ouvir não é teoria motivacional. Não é filosofia abstrata. Então, por exemplo, peguei esse narrador, vou baixar esse áudio aqui para colocar na nossa linha do tempo lá também, tá? Agora é o seguinte, pessoal, vocês têm duas opções aqui dentro. Você pode simplesmente terminar do jeito que tá aqui, ou colocar alguns efeitos, como por exemplo, para ele mexer, para ele ir para um lado e para o outro, para não ficar algo tão estático assim. Eu geralmente coloco esses efeitos aqui que a gente chama de pêndulo, ou algum outro que dê movimento, como agitar câmera ou qualquer outra coisa do tipo. Eu geralmente coloco o pêndulo, tá? Então a gente vai procurar esse efeito aqui dentro, chamado pêndulo, para ficar a imagem mexendo. Então, ó, vocês podem ver, ó, não precisa de muita força. O que você está fazendo? Esse aqui já estaria um ótimo resultado. Você poderia colocar uma marca d'água aqui, por exemplo, no cantinho, como o nome do seu canal, por exemplo, qualquer outra coisa do tipo. Mas eu só estou mostrando aqui para vocês como é que faz o resultado final. O que muita gente
faz também? Coloca imagem de dinheiro, coloca imagem de desenvolvimento de fundo para dar um aspecto mais dinâmico. Como é que você vai fazer isso? Você vai procurar imagens ou vídeos aí do tipo, então no Google você vai pesquisar por Pixabay, por exemplo, e aqui dentro de vídeos você vai pesquisar, por exemplo, sobre dinheiro. Cara, aqui você pode baixar todos esses vídeos aqui, então você baixa um, baixa outro e pronto, pessoal. Vocês podem simplesmente deixar o vídeo da forma que está agora, ou você pode fazer o seguinte, você clica dentro da imagem que você gerou com o fundo preto, vem remover plano de fundo da mesma forma que a gente fez ali com aquele áudio. Aí, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para remover o fundo do nosso fundo verde ali, tá? Só que a gente vai fazer diferente, a gente vai clicar em remoção automática, tá? Clicando em remoção automática, você pode jogar os vídeos que a gente acabou de baixar aqui na camada inferior e pronto, nosso vídeo aqui, ó. Bom, pessoal, esse é o resultado final que a gente obtém. A gente pode fazer tanto com o fundo preto, quanto colocar imagens de fundo ali, por exemplo, se a gente quiser diminuir a opacidade para não ficar muito claro, por exemplo, ficar sobrepondo o nosso autor, a gente pode diminuir isso daqui, por exemplo, para 50 ou para 60, para deixar mais em evidência quem tá falando aqui no vídeo, tá? Então vou colocar 40 aqui também e pronto. Ó, se você ver, esse é o resultado final que a gente obteve. Praticamente aí não durou nem 10 minutos para fazer isso daqui, pessoal. Isso aqui para vocês, só para vocês terem uma prévia de como ficou o nosso resultado. Pare o que você está fazendo. Pare agora. Porque o que você está prestes a ouvir não é teoria motivacional. Não é filosofia. E pronto, rapaziada. Esse é o conteúdo mais simples que tem. Eu coloco aí pelo menos de 10 a 15 mil reais todo mês dentro do meu bolso. Não é difícil de fazer, é extremamente fácil. Vocês viram aqui que não durou nem 10 minutos pra gente criar a imagem, criar o roteiro, ter ideia pro nosso vídeo. Agora é só levar pro YouTube e postar. E muita gente escuta vídeos desse tipo aqui, porque você mesmo viu aqui, por exemplo. É exatamente o mesmo conteúdo, só que visto de uma perspectiva diferente. A gente trocou o autor, você vai falar de coisas diferentes. E aí, cara, é só postar dentro do YouTube e acabou. É muito fácil de fazer conteúdo desse tipo. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal aí. Se você quer aprender comigo, eu vou deixar o link na descrição e espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Demorou? Até a próxima.